Glória a Deus. Pode sentar, boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Tem alguém nessa tarde que está com fome e sede de Jesus? Glória a Jesus. Maravilhoso estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. O Robertson, do Rafa, né, amigos do coração. Eu conheço parte da família de vocês ali em Curitiba. Eu estou ali na Alcance de Curitiba, a gente é amigo do Gui, da galera a gente chama de Abinha lá, né? E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E a gente está muito honrado nessa conferência que vocês estão tendo, tenho certeza que o Espírito Santo já tem falado ao coração de vocês. E tem sido um tempo maravilhoso, mas o Senhor tem mais ainda, amém? Glória a Deus. A gente foi ministrado aqui, o Senhor nos ministrou através do louvor. Linda a igreja de vocês, a primeira vez que eu entro nela. Eu já estive em Blumenau várias vezes, na verdade nunca tinha passado na frente aqui, mas muito legal essa ideia de vocês. Gente, antes de começar, eu só queria avisar que eu trouxe livros da pastora Lenara Padilha, a esposa do Rafael Padilha, são os nossos amigos de ministério, pastores dos adolescentes lá da Alcance Curitiba. Eu e minha esposa, nós pastoreamos os jovens da Alcance Curitiba, e a Lenara escreveu um livro maravilhoso. Eu tenho vários lugares que eu tenho falado sobre esse livro. Primeiro o escudo, depois o buquê. É um livro bem destinado especificamente para, obviamente, meninas, né, mulheres solteiras, namoradas e noivas que não casaram ainda, falando a respeito de decisões que importam antes de amar. Mas mesmo se você já está num relacionamento, muito bom você ler esse livro. Realmente Deus tem usado a vida da Lenara através desse livro. As meninas têm feito o clube do livro com meninas solteiras, porque é realmente assim uma preciosidade que Deus tem entregado para ela. E a gente trouxe alguns, a gente não trouxe muito, a gente trouxe uma mala e o valor é 25, né? E você pode fazer em 12 vezes sem juros, quantas vezes é o máximo que dá. Se desse para fazer mais, eu fazia também, para que você pudesse ser abençoado. Então, se você é menina solteira, namorada ou noiva, ou conhece alguém que você queria presentear, a gente trouxe esse material para poder abençoar vocês. Amém? Vamos para a palavra de Deus? Amém. Só um pessoal aqui, obrigado. Gente, de verdade, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que Deus já está falando ao coração de vocês, como eu disse. E eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler versículo 1 até o 6, e com isso a gente vai começar. Essa tarde eu queria que a gente pudesse fazer, assim, uma introdução, não uma introdução apenas do que a gente vai falar à noite, mas eu acredito que é importante a gente entender o que a gente vai entender agora de tarde, para a gente conseguir corresponder também à noite o que o Espírito Santo vai falar. Então eu queria que você abrisse 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, no subtítulo da minha Bíblia e da sua talvez, está escrito tesouro em vaso de barro, e a gente vai falar sobre aquilo que nós somos chamados para fazer, né? Aquilo que nós somos chamados para exercer, esse downside, esse de cabeça para baixo que é o reino de Deus. Diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, do 1 ao 6, por isso, tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como nunca é demais, se você puder fechar seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pela sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado a essa conferência.
Nós te pedimos que o Senhor venha manifestar cada vez mais, Senhor, a Tua presença, mas a Tua palavra também, que é poderosa para transformar a nossa vida. A Tua palavra que nós amamos, que não só é viva, mas também eficaz, não só eficaz, mas também é viva. Ela é capaz de penetrar o nosso coração e discernir, Senhor, as intenções do nosso coração. Que a nossa mente esteja alerta, o nosso coração aberto, para receber essa semente incorruptível que é a Sua palavra, para que nós possamos sair daqui transformados à Sua imagem. Queremos mais do que te conhecer e te tornar conhecido, Senhor. Que essa tarde, mais das escamas que há muitas vezes em nossos olhos possam cair, para que nós possamos ver como o Senhor vê, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pô, depois do almoço, não deixa sozinho o pregador, sei que você já comeu, mas eu queria que a gente pudesse junto caminhar. Então é o seguinte, a gente vai falar sobre isso que a gente leu, porque o Espírito Santo tem ministrado algo, não só ao meu coração, mas de muitas pessoas também. Os tempos que a gente tem vivido, tempos difíceis, o que o mundo precisa, ele precisa da revelação da glória de Cristo. A gente leu aqui que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz assim: olha, nós recomendamos, e o ministério ou a pregação que nós trazemos a respeito de Jesus, ela está encoberta para os que não conhecem. Mas nós precisamos entender algo. Ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que não resplandecesse a glória de Cristo Jesus. Nós fomos chamados do império das trevas e agora no reino do Filho do seu amor. A gente tem uma missão, e a nossa missão é virar o mundo de cabeça para baixo. A nossa missão é virar o mundo de cabeça para baixo, ao ponto de que, como os cristãos do primeiro século foram chamados de aqueles que estão transtornando o mundo. Não sei se você sabia, mas os discípulos de Jesus, aqueles que Jesus chamou, eles eram tão jovens, alguns acreditam que tinham entre 13 e 17 anos de idade. Os discípulos de Jesus, chamados por Jesus para fazer algo extraordinário, homens comuns que se transformaram em discípulos extraordinários, eles tinham um chamado, um propósito, uma missão: virar o mundo de cabeça para baixo. E essa continua sendo a nossa missão, porque Atos dos Apóstolos não terminou, ela terminou no sentido inspirado das Escrituras, mas a narrativa da história, ela continua, mesmo de 2000 anos depois, amém? E você e eu, nós somos chamados a sermos contribuidores, cooperadores. O apóstolo Paulo fala também em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele diz: olha, como justos cooperadores, eu rogo a vocês, ele diz, que não recebam em vão a graça de Deus. O que significa receber a graça de Deus em vão? Significa não poder desfrutar ou não usufruir, ou melhor, não corresponder com aquilo que recebemos. E eu acredito que realmente, como diz o apóstolo Paulo, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse a glória de Cristo sobre eles. Mas também há muitos de nós dentro da igreja, que nós temos olhos, mas às vezes não vemos, nós temos ouvidos e às vezes não ouvimos. Parece que muitas vezes, e assim, não é algo incomum de acontecer, é que os de fora às vezes parece que tem mais entendimento ou compreensão a respeito das coisas de Deus do que os de dentro. Lembra que quando Jesus se entrega à cruz e depois ele entrega a sua alma ao seu Pai, e diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, a Bíblia diz que os fariseus vão até Pilatos pedir para que colocassem soldados no túmulo de Jesus, e está escrito na sua Bíblia e na minha, dizendo assim, e eles dizem: porque aquele mentiroso chamado Jesus passou todo o ministério dizendo que ia ressuscitar depois de 3 dias. Os fariseus estão lembrando de uma coisa que Jesus disse, e o que estão fazendo os discípulos de Jesus? Cada um foi para um canto, perdido. 2 estão indo para Emaús, outro quer ir pescar e leva mais um tanto. Porque parece que sim, o evangelho para os de fora é como se eles estivessem cegos para ver a luz de Cristo, mas às vezes para nós que estamos dentro, nós não temos o entendimento total ou profundo do que fomos chamados para fazer e como fomos chamados para fazer. Então eu queria que nessa tarde a gente pudesse fazer um recorrido e entender como a gente chegou até aqui que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo dizendo que
Nós não pregamos com palavras persuasivas e nem com astúcia ou com mentiras fabulosas, mas nós pregamos com o poder de Cristo Jesus, o poder de Deus. Você está comigo ainda, amém? Beleza, então vamos lá. Como tudo começa? Tudo começa com Gênesis capítulo 1. Na sua Bíblia e na minha, nos primeiros versículos diz: no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, e havia caos, e havia trevas sobre a face do abismo. E diz o versículo 2: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Significa que no terceiro versículo de Gênesis capítulo 1, quando Deus diz haja luz e houve luz, quando Ele vai trazer ordem ao meio ao caos, a palavra de Deus é lançada, sempre existe a natureza que vai ouvir a palavra de Deus e obedecer e corresponder. Já parou para pensar que Deus poderia ter trazido ordem ao caos pela simples vontade do seu coração, o pensamento da sua mente? Mas não, Ele usa a palavra. E Ele usa a palavra porque Deus está esperando que algo ou alguém ouça o seu desejo, a sua vontade e faça ela na terra como é no céu, amém? Então, a Bíblia diz que Deus vai trazer ordem a esse caos, mas diz no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu não sei, mas você vai perceber que eu sou uma pessoa que eu faço várias perguntas quando eu leio a Bíblia. Eu amo fazer perguntas, e eu pergunto: por que o Espírito de Deus está pairando pela face das águas? Eu não sei, a Bíblia não responde. Mas e se o Espírito de Deus estava buscando algo ou alguém pelo qual pudesse refletir o seu rosto, para que pudesse colocar a sua imagem em algo? Porque quando você olha para a água, quando ela não está remexida ou movida, você consegue ver como um espelho. E a gente vê que o Espírito de Deus não precisa mais esperar refletir a imagem dele na água, porque agora, no sexto dia, Deus está fazendo o homem, e Ele forma o homem do pó da terra, e Ele sopra nas narinas do homem, do seu próprio Espírito, e diz a Bíblia, e tornou-se o homem alma vivente. Deus sopra. Você já parou para imaginar qual é a primeira coisa que Adão vê quando ele se torna alma vivente? Adão abre os olhos e tem o próprio Deus assoprando sobre suas narinas assim. Cara, que imagem maravilhosa. E tudo estava bem até Gênesis capítulo 3. Porque Gênesis capítulo 3, na sua Bíblia e na minha, está escrito a queda do homem. É dali que começa a haver caos no mundo. Porque quando o homem decide desobedecer a Deus, Deus não tem mais o Espírito dele agindo sobre todos os homens. Qual era o seu desejo? Aquilo que ele disse: se você comer um dia, você morrerá. O homem espiritualmente agora está morto. Essa conexão, essa comunhão, ou essa unidade ou união com Deus não existe mais. Há uma ruptura através do pecado. E Deus, de tempos em tempos, Ele precisa revelar a vontade dEle, que é trazer o mundo de cabeça para baixo, com essa mensagem gloriosa do Evangelho. De tempos em tempos, Deus precisa derramar como gota sobre a humanidade, para que eles pudessem entender qual é a vontade de Deus. A gente vai ver que o Espírito de Deus não está agindo mais sobre todos os homens. O Espírito de Deus não age mais sobre Adão e Eva. A gente vai ver que a partir desse pecado, a ruptura acontece, existe um homicídio, um irmão matou outro irmão, e agora a nossa imagem, a imagodeia, a imagem de Deus em nós está deformada. É como se a gente visse o nosso reflexo num espelho que está quebrado, fragmentado. E Deus, para reconstruir o nosso propósito, a nossa identidade, o nosso chamado, Ele tem que pegar alguns homens e selecionar pouquíssimos homens, para que o Espírito dele fosse agora usado em alguns homens, para trazer a vontade dele na terra como é no céu. Pouquíssimos homens tinham o Espírito de Deus sobre eles, e Deus era com eles. Esses poucos homens que nós vamos encontrar no Velho Testamento, eram homens que o povo de Deus olhava e falava: olha, nós precisamos de líderes que falem a vontade de Deus para nós, para a gente entender o que a gente precisa fazer nessa terra. Então vamos pegar esses homens que têm o Espírito de Deus sobre eles, e vamos fazer deles nossos líderes. Hebreus, capítulo 1, o autor de Hebreus diz, no primeiro capítulo, de que Deus, havendo falado aos nossos pais, nos tempos passados, por meio de sonhos, profetas e visões, nesse tempo, nos falou por meio do seu Filho Jesus, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas.
Ele está dizendo que Deus falava aos pais por meio de profetas, sonhos e visões. Então, quando o Espírito de Deus vinha sobre alguns homens, porque já não agia sobre os homens, o primeiro grupo que a gente encontra, que Deus escolhe, é um grupo seleto chamado profetas. Diga comigo, profetas. No Velho Testamento, profetas eram um grupo de homens que eram usados por Deus para que Deus agora comunicasse com o povo a vontade dele e qual era o desejo do coração dele e o que Deus realmente queria. Pouquíssimos homens, no meio de uma multidão, os profetas. A gente vai ver no Velho Testamento que esse primeiro grupo de homens que Deus derrama do seu Espírito e usa eles para se comunicar com a terra e trazer a vontade e a realidade do reino dos céus na terra, eram esse grupo celeste chamado de profetas. Esses homens, eles tinham uma característica muito interessante. Diferente de outros grupos, os profetas, eles tinham a capacidade de ouvir a vontade de Deus e por meio de sinais trazer palavras proféticas, e eles traziam sinais junto com eles. Um dos sinais mais reconhecidos de um profeta, e o maior profeta que houve do Velho Testamento, foi Moisés. Moisés era um profeta, que quando eles estavam no deserto, Deus era com ele, e o Espírito de Deus era com Moisés, porque quando ele falava as coisas de Deus, ele também trazia sinais de que Deus era com ele. Quando eles estavam no deserto, eles tinham fome, e no deserto você não encontra nada para comer, e se você não come, a lógica é que você vai morrer. Então Moisés ora e diz ao povo: o Senhor vos dará mantimento, e começa a cair pão do céu, chamado de maná. A gente vai ver que esse sinal de um profeta, ou seja, esse grupo específico e pouquíssimas pessoas, de que Deus era com eles e o Espírito de Deus agia sobre eles, que os homens fizeram seus líderes, eles tinham essa característica de produzir pão no deserto. A gente vê isso no livro de Juízes também, com Elias. Você lembra da história de que Elias é mandado a um ribeiro porque tem seca, e Deus alimenta ele com corvos, por meio de corvos, com pão e carne, mas depois que o ribeiro seca, Deus manda ele ir para uma viúva, e quando ele chega até essa viúva, ela diz: olha, eu não tenho nem para mim, como eu vou ter para você? Mas Elias é como se ele dissesse: bom, eu sou profeta de Deus, e para que você saiba que eu sou profeta de Deus, eu tenho capacidade de produzir pão no meio do deserto, ou mantimento no meio de escassez. Então, esse primeiro grupo de homens seletos que Deus usou para que o povo identificasse que Deus era com eles, pouquíssimos homens, e que o Espírito de Deus era com eles, eram os profetas. E o sinal dos profetas era produzir pão no meio do deserto. Então repete comigo: o sinal de um profeta é produzir pão no deserto. Isso era característico dos profetas. No meio de escassez, no meio de limitações, os profetas tinham provisões divinas que as outras pessoas não tinham. Esse era o primeiro grupo. O segundo grupo de homens que nós encontramos na Bíblia, que Deus escolhe e derrama do seu Espírito para que fossem líderes diante do povo, eram os sacerdotes. Você vai lembrar que o sacerdócio, ele vem também ali com Moisés, quando Deus ordena que Moisés pegasse o irmão dele, Arão, e ungisse sacerdote para que fosse um intermediário entre Deus e o povo. E esse sacerdote ia trazer diante de Deus as petições do povo. Esse sacerdote, diferente do profeta, tinha outro nível de autoridade. Na Bíblia você só vai ver 3 tipos de unções. Você vai ver unções sobre profetas, você vai ver unção sobre sacerdote. Então eles pegavam, eles ungiam, tanto profetas quanto sacerdotes, era derramado azeite sobre eles, e o Espírito de Deus vinha e agia sobre eles. Vocês estão comigo? Mas imagina que numa numerosa multidão, eram poucos homens que eram profetas, e poucos homens que eram sacerdotes. O sacerdote, ele tinha um sinal diferente do profeta. Enquanto o sinal de um profeta, de que Deus era com ele, o Espírito de Deus era com ele, era produzir pão no deserto, o sacerdote tinha como sinal ter autoridade no templo. Porque não era qualquer pessoa que podia ministrar no templo. Não era qualquer pessoa que podia sacrificar no templo. Era exclusivamente o sacerdote que dizia como as coisas deveriam ser feitas e quem poderia fazê-las. O sacerdote tinha, naquele tabernáculo ou naquele templo, a autoridade para ministrar ao Senhor. Não era como qualquer pessoa pudesse pegar um incensário e oferecer incenso ao Senhor. Não. Quando tentaram fazer isso na rebelião de Corá e Datã, você sabe o que aconteceu?
Eles foram fulminados. O sacerdote tinha uma autoridade que as outras pessoas não tinham. Nem o profeta podia sacrificar no templo, mas o sacerdote podia. Então, o sinal de um profeta era produzir pão no meio do deserto, mas o sinal do sacerdote era ter autoridade no templo. Pouquíssimos homens. Terceiro tipo de unção que tinha no Velho Testamento, de homens que Deus selecionava e escolhia diante de uma multidão do seu povo, para derramar o seu espírito, para fazer a sua vontade ser feita na terra como é no céu, também eram os reis. A unção dos profetas, unção dos sacerdotes e unção dos reis. Os reis eram homens selecionados por Deus, escolhidos por Deus, ou talvez pelo povo em alguns momentos, que era ungido, era derramado azeite. Lembra quando Deus manda Samuel pegar um chifre cheio de azeite e ungir Davi como rei sobre Israel? Esses homens, eles tinham uma capacidade que o profeta e o sacerdote não tinham. O sinal de Deus para esses homens, reis, era a capacidade de conquistar novos territórios. Um rei era reconhecido como um rei exitoso quando ele expandia os territórios, conquistava novos territórios que outras pessoas, outros reinos não haviam conquistado. Essa era a glória de um rei. Você vai ver que Davi, quando é ungido rei sobre Israel, ele começa a trazer a concretização das promessas de Deus desde Abraão, que aquela terra de Canaã seria do povo de Deus. Você vê que Davi conquista grande parte, você vê que Salomão, por meio da paz, conquista mais uma parte. A glória dos reis era essa, e esse era o sinal de que Deus era com eles. Então, enquanto o sinal do profeta era produzir... Era o quê? Produzir pão no deserto. O sacerdote, ele tinha como sinal ter autoridade aonde? No templo. O sinal de que Deus era com os reis e o Espírito de Deus agia sobre os reis era conquistar novos territórios. A gente vai ver que esses três grupos de homens, por todo o Velho Testamento, desde depois de Gênesis capítulo 4 em diante, desde alto sacerdócio até a gente ver profetas, sacerdotes e reis, a gente vai perceber que era como se Deus trouxesse gotinhas a respeito daquilo que Ele gostaria de fazer e da sua vontade na terra. Pouquíssimos homens, seletos homens. E aí termina Malaquias. A gente deu um recorridinho pelo Velho Testamento, e quando termina Malaquias, existe um silêncio de 400 anos de Malaquias a Mateus. Significa que, na minha conjectura aqui, e aqui eu queria pedir uma licença para você, para entrar numa licença poética, é como se, quem já assistiu The Chosen? Isso, eu vou fazer tipo um The Chosen aqui, mas super adaptado, para que você entenda o que eu quero dizer com tudo isso que a gente está construindo. Você está comigo ainda, amém? Imagina que de Malaquias até Gênesis, 400 anos de silêncio, ou seja, em 400 anos não tem um profeta, não tem um sacerdote, e não há nenhum rei que Deus tenha ungido, escolhido e derramado o seu Espírito sobre os homens. 400 anos, são 4 séculos, é muita coisa. 400 anos atrás, o Brasil estava apenas começando a ser colonizado. É muita coisa, é muito tempo. 400 anos, eu imagino que Satanás achava que estava 400 anos de férias. 400 anos de férias de Satanás, porque não tem todos os profetas, todos os sacerdotes e todos os reis que Satanás tentou derrubar, ele conseguiu. Que ele tentou de alguma maneira terminar com o chamado dele, ele conseguiu. Só que de repente, você já imaginou 400 anos de silêncio? Agora tem uns pastores apacentando umas ovelhas, e de repente aparece um coral de anjos no céu, cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. E os pastores falam: o que é isso? E de repente, depois de 400 anos de silêncio, aparecem uns homens, uns reis distantes, e eles chegam para Herodes, e eles falam assim: Herodes, a gente veio adorar o rei que acabou de nascer. Imagina 400 anos de silêncio, e de repente se levanta um homem no deserto chamado João o Batista, e ele começa a pregar
sobre arrependimento, e uma multidão começa a vir, e quando o diabo achou que era um problema João Batista, e perguntavam se ele era o Cristo, João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá um depois de mim, que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, o qual eu não sou digno de desatar sandálias. Você já imaginou? Se João Batista estava incomodando o inferno de 400 anos de férias, imagina quem é esse que ele está profetizando que virá depois dele, que será tão maior que ele não é digno de desatar sandálias. Esses reis chegam no ouvido de Herodes e falam assim: Herodes, a gente veio adorar aquele que nasceu rei. Presta atenção nisso. Ninguém nunca nasceu rei. Os homens nascem príncipes e se tornam reis. Não, mas esses homens distantes falaram: a gente veio com um sinal para adorar o menino que nasceu rei. Já pode imaginar? E aqui entra a minha licença poética. Você me dá licença para entrar nisso aqui? Na minha cabeça, lá no inferno, uma sirene tocou. Bé, bé, bé. O capetado se juntou e falou bem assim: gente, vocês acabaram de ouvir o que esses homens falaram? O quê? Que nasceu um rei. Ninguém nasce rei. João Batista já está incomodando a gente, tirando a gente das férias. Quem será que é esse? Será que é esse que ele falou que vem depois dele? E aí, Herodes, usado pelo inimigo, fala para esses homens assim: os meus estudiosos falaram que ele vai nascer em Belém. Quando vocês acharem ele, voltam e me dizem onde é que ele está, porque eu também quero ir adorar ele. Mas queria adorar nada, ele queria acabar com o menino. Os reis vão lá, encontram Jesus, esses magos distantes, eles encontram Jesus, eles ofertam incenso, ouro e mirra, eles se encontram com os pastores que foram encontrados pelos anjos, e ali está Jesus, o verbo de Deus encarnado, manifestado em carne, cheio de graça e de verdade. E aí, um anjo aparece em sonho e fala para os magos, dizendo: não volte pelo caminho para falar com Herodes, porque ele quer o mal do menino. E eles vão embora sem falar com Herodes. Quando Herodes sabe que foi enganado pelos reis, o que ele faz? Ele manda matar todos os meninos de Belém. Que a profecia que dizia que de Belém estava a mãe, chorando por causa dos filhos dela. Só que o anjo aparece em sonho para José e manda ele levar o menino até o Egito. E depois de 12 anos, ele volta. Deus fala: quem queria matá-lo já não está mais vivo. E eles trazem Jesus de volta e ele cresce em Nazaré. E ele está em Nazaré. Imagina, desde a visita dos magos até agora que começa João Batista, que João Batista só vem depois disso, porque tinha quase a mesma idade de Jesus. Desde os magos até João Batista, o diabo achou que talvez tinha conseguido terminar com aquele de quem os anjos cantaram que ia nascer, aquele que os reis chegaram falando que ia adorar. Mas aí, de repente, João Batista começa a pregar, como eu disse anteriormente, esse que viria depois dele. E aí a capetada fica de novo alvoroçada. Só um parênteses, você parou para imaginar que Deus morou numa aldeia durante pelo menos 22 anos, ou melhor, 18 anos, se ele volta com 12, em Nazaré, e ninguém percebeu? Você já parou para imaginar que Jesus, quando ele vai para Nazaré, as pessoas não chamam ele de outra coisa a não ser o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus não foi nem reconhecido no meio do seu povo, que ele cresceu, como o melhor carpinteiro que Nazaré já viu. Ele era o filho do carpinteiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus talvez jogou bola na escola e errou pra caramba. João Batista, quando está dando testemunho quem viria após dele, e Jesus aparece na frente dele, João Batista, ele tem a revelação, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é dele que eu havia falado, que viria após mim. E aí João Batista continua dizendo: eu porém não o conhecia. Lembra que eu faço pergunta para a Bíblia? Eu vou perguntar: João, como não conhecia teu primo, cara? E é como se João estivesse falando: eu brincava com Jesus, com Deus de esconde-esconde, e eu não sabia. Significa que até a gente pode estar tão perto dele, ao ponto de não perceber o que ele está fazendo. O
quem realmente Ele é e o que Ele está desejando. E aí, João Batista batiza Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Ele que eu falei. E de repente eu imagino a capetada se reunindo e falando: vocês estão ouvindo João Batista? A gente achou que talvez ele era o Cristo, mas ele não era. Ele falou que não era, e agora ele está dizendo quem é que é o Cristo. E de repente João, depois de muita briga com Jesus, me batiza, não batizo, me batizo, não batizo. Quando João Batista desce Jesus às águas, agora tem uma voz que vem do céu dizendo: esse é o meu filho amado, quem eu tenho muito prazer. E João Batista declara que vê o Espírito de Deus descendo do céu como uma pomba. E agora o Espírito de Deus não está mais pairando sobre a água simplesmente, está esperando quem é que vai emergir dela nesse batismo. João Batista dá testemunho, Jesus é batizado, a evidência do céu de que é alguém que Deus está enviando. Ele vai para o deserto agora para ser o quê? Ele vai ser o quê? Tentado. Ele é conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. E aí no deserto, o diabo deve ter imaginado, e aqui é a minha conjectura, ele fala: a gente precisa saber quem é esse homem, para a gente saber qual é a estratégia que a gente usa para parar ele. Então, é o seguinte: estamos aqui no deserto. Ei, Jesus, você que é de Nazaré, se você é filho de Deus, pede que essas pedras, ordene que essas pedras se transformem em pão. Porque se ele é profeta, ele pode produzir pão aonde? No deserto. E Jesus fala assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah, como eu amo essa parte. Quando Jesus fala não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus não faz pão e Deus não come pão. Quem faz pão e come pão é o homem. É como se Jesus dissesse: o homem não vive daquilo que ele produz, mas é da palavra de Deus que tem todo o sustento e vida do homem. Eu não vou cair nessa tua. E aí imagina o diabo reunindo a capetada e falando: ih, cara, a gente não sabe se ele é profeta, porque não caiu na nossa. Se ele fosse profeta, o sinal seria produzir pão no deserto. Talvez ele seja sacerdote. E aí a Bíblia diz que o diabo pega Jesus e coloca ele lá no cenáculo do templo e diz para ele: se és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem para que não tropece em pedra alguma os seus pés. Porque se ele é sacerdote, ele tem autoridade no templo. Talvez ele seja sacerdote. E Jesus tampouco cai nessa e diz assim: também está escrito: não tentarás o Senhor seu Deus. E o diabo vira para os diabinhos e fala: a gente não sabe se ele é profeta, a gente não sabe se ele é sacerdote, talvez seja aquele menino que nasceu rei. Então leva ele até o mais alto de um monte e apresenta todos os reinos da terra e diz assim: se você se prostrar e me adorar, eu darei a você todos os reinos do mundo. Porque se é rei, o seu propósito, o seu sinal é conquistar novos territórios. Pronto, aí. E aí é quando é o basta de Jesus, e ele fala: está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Para trás de mim, Satanás. E Satanás vai embora. E Satanás vai embora sem saber quem é esse cara, quem é esse homem. Ele só tem o testemunho de João Batista. Então eu imagino, agora é minha conjectura, ele se reúne com a capetada e fala meio assim: é o seguinte, a gente não sabe se ele é profeta, a gente não sabe se ele é sacerdote, a gente não sabe se ele é rei, vamos acompanhar de perto o ministério desse homem, o que ele vai fazer, porque em algum momento a gente vai saber. E aí Jesus começa o ministério dele, está lá em Nazaré, que lindo, dão para ele o rolo de Isaías, e Jesus vai ler, e ele diz: porque o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, dar vista aos cegos, e as boas novas, e apresentar as boas novas aos pobres, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ok, ele está pregando. Deixa eu falar algo para vocês e um parênteses aqui. A gente está tão acostumado a ser um crente bonitinho de domingo à noite, que a gente está ficando, eu sinto a gente ser seduzido por algumas coisas. Eu sinto a gente ser seduzido, sabe pelo quê? Pela apatia espiritual. A gente está ficando meio neocalvinista demais, entendeu? Não precisa de mover do Espírito Santo. A palavra não é o suficiente? A palavra é o suficiente. Mas sabe para que serve o mover?
para que a palavra seja cada vez mais compreendida e crida para os incrédulos e para nós mesmos. Se Jesus não tivesse cumprido o ministério dele com sinais, milagres e maravilhas e prodígio, ele só teria sido um ótimo pregador. Se os apóstolos do primeiro século tivessem só pregado a palavra, sem sinais, prodígios e maravilhas, sem o poder do Espírito Santo, teria sido só umas ótimas palavras. Queridos, fazendo esse parênteses aqui, se Isaías no capítulo 6, quando ele tem a visão do Senhor, diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado num alto sublime trono, e a orla das suas vestes cobriam todo o templo, e acima do seu trono serafins voavam, e tinham 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com as outras 2 voavam, e clamavam. Eles não diziam, eles clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele continua dizendo: e os umbrais da porta do templo tremiam. Se até coisas inanimadas, que não têm vida, diante da glória do Senhor, estremecem e se movem, imagina a gente. Mas às vezes a nossa vida cristã, a gente está vivendo de um jeito que o Espírito de Deus está fazendo, e a gente está assim, ó. Que horas vai terminar mesmo essa palavra? Quando foi a última vez que você, com ousadia, foi tomado pelo Espírito de Deus? Aí Jesus começa o ministério dele. O ministério dele não consistia só em umas palavras bem pregadas. O ministério dele consistia em sinais, prodígios e milagres, porque Deus era com ele. E a capetada acompanhando. E de repente fala: faz uns milagres aqui, faz uns milagres ali, está pregando. Olha o testemunho que ele deu em Nazaré. Acompanha de perto. A gente não sabe o que ele é, quais estratégias a gente usa. Até que um dia, Jesus está com seus discípulos e uma multidão, e ele vai para um lugar deserto para ter um tempo com seus discípulos, mas a multidão descobre que ele está num lugar deserto. E o que faz a multidão? Vai atrás de Jesus. Aonde vão atrás de Jesus? No deserto. E Jesus termina de pregar. E quando Jesus termina de pregar, ele diz para os seus discípulos: bom, despede a multidão, porque já é tarde, para que pelo caminho possam comprar alguma coisa para comer. Ou melhor, os discípulos falam isso. E Jesus fala: por que despede a multidão? Dê vocês algo de comer. Como? Nós vamos dar algo de comer a essa multidão? O lugar é deserto. E Jesus fala: se vocês soubessem quem é que está andando com vocês. E de repente pegaram 5 pães, 2 peixes e colocaram na mão desse homem. E de repente, depois de ter dado graça, ele começa a partir. E começa a comer 10, 20, 50, 1000, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você imaginou o inferno? Reúne a capitada e falou assim: vocês viram o que aconteceu? Eu sabia que ele era alguma coisa. Está produzindo pão no meio do deserto, com certeza é profeta. A gente precisa acabar com o ministério desse homem. Conjectura minha. Jesus produziu pão no meio do deserto não só uma vez, mas 2. O sinal de um profeta, de que Deus era com ele, que trazia a vontade de Deus, virando o mundo de cabeça para baixo. O mundo em caos, o mundo perdido. Mas não termina aí. Se o diabo achou que estava ruim, ia piorar. Porque um dia Jesus começa a pregar e ele entra no templo do pai dele, na casa do pai dele, e ele faz um chicote. E quando ele entra lá, ele começa a expulsar os cambistas, os cobradores de imposto, quem vendia, cobrador de imposto não, os cambistas, quem vendia animal. E ele pega um chicote e começa a virar as moedas e expulsar todos que estão ali. De repente, os fariseus chegam para Jesus e perguntam: com que autoridade você faz essas coisas? Quem é que te enviou? Quem disse que você pode chegar no templo e fazer o que você quer? Presta atenção. Naquele tempo, o Império Romano dominava sobre Israel. Israel não tinha exército. Israel não tinha policiamento. Quem tinha exército eram os romanos. Mas só tinha alguns guardas dos judeus, que eram os guardas do templo. Tinham guardas do templo, e os guardas do templo obedeciam quem? A autoridade máxima do templo, que eram os sacerdotes. Então,
depois de Jesus não dizer que autoridade ele tinha para fazer aquilo, diz que ele está pregando um dia, ele está em casa, e de repente diz que os fariseus chegam e falam para os soldados do templo, os guardas do templo, dizendo assim, vão lá e tragam esse Jesus que a gente quer trocar uma ideia com ele. Aí diz a Bíblia que os guardas chegam lá onde Jesus está, bate na porta, e Jesus abre a porta, e eles não falam nada, e Jesus abre a porta e fala assim, ainda é dia, e convém que é dia que eu faça as obras do meu Pai, não é chegada a minha hora, e fecha a porta. E os guardas do templo sabem o que fazem? Voltam. E quando eles chegam lá no templo, os fariseus perguntam, cadê ele? E eles falam, não vai vir não. Como não vai vir? Vocês são guardas do templo, tem que trazer. E sabe qual é a resposta deles? Ninguém fala com a autoridade que esse homem fala. E os fariseus falam, como mais que a nossa? Muito mais do que os escribas e sacerdotes. Imagina o inferno. Bem, a capetada é ruim e fala bem assim, não é só profeta, o homem também é sacerdote. Agora acabou. Não, a gente tem que acabar com esse ministério aqui, porque não vai dar certo. Já está incomodando demais. Imagina 2 num só. Não era normal. Ninguém era profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Quem é esse homem? Eles falam no ouvidinho de um, ouvidinho de outro. Você sabe da história. Judas vai trair Jesus, entrega ele na calada da noite. Eles fazem um tribunal forjado na madrugada. O Sinédrio acusa Jesus eles compram falsas testemunhas e Jesus é condenado pelo Sinédrio. Mas, como eles eram dominados por Roma, não podiam matar quem queriam, precisavam da autorização de Roma. Então levam até Pilatos e chegam em Pilatos e falam assim, esse homem deve morrer porque quebrou as nossas leis e cometeu blasfêmia, dizendo que era filho de Deus. Você já imaginou? Jesus só morreu porque disse que era filho de Deus. E aí, Pilatos está tentando de tudo que é jeito livrar Jesus, porque não encontra nele um pecado ou um crime digno de morte. E Pilatos chega para Jesus e fala bem assim, você me responda, quem são os seus acusadores? O que tem contra você? E Jesus está calado. E de repente Pilatos fala bem assim, por que você não responde? Você não sabia que eu tenho autoridade para te soltar ou para te mandar matar? E aí nessa hora Jesus vai responder. E Jesus responde, se nós estivéssemos no meu reino, você não teria nenhuma autoridade. E aí Pilatos pergunta para ele, por acaso você é rei? E Jesus disse, você falou. Já imaginou o inferno? O inferno não só fez um bé, foi uma sirene absurda. Tem que matar, o povo gritando crucifica-o. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram sobre a cabeça dele e batiam nele com uma madeira, dizendo, profetiza se você não é profeta, quem é que te bateu? E se prostravam em chacota diante dele, rei dos judeus. E ele foi conduzido para o madeiro, ele foi conduzido para Gólgota, e lá ele entregou a sua vida. Jesus até então tinha cumprido o sinal de um profeta, o sinal de um sacerdote, mas não tinha dado tempo dele cumprir o sinal de um rei. Eu imagino, 6 horas depois de uma sexta-feira, Jesus expira e diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A terra treme, abre uma fenda, o véu é rasgado de alto a baixo, e o soldado que o crucifica diz, verdadeiramente esse era filho de Deus. Pegam o corpo de Jesus, tiram da cruz, colocam no túmulo de José de Arimateia, embalsamam ele e esperam. E eu imagino que talvez está rolando uma festa no inferno, porque era o maior trabalho que eles tinham tido, era conseguir conter esse Nazareno. Mas eles conseguiram, aparentemente. Só que o que o diabo tinha esquecido é que o sinal de um rei não tinha sido cumprido ainda, porque o sinal de um profeta era produzir pão e o sinal de um sacerdote era ter autoridade mas o sinal de um rei era conquistar novos territórios. Assim que de repente de 3 dias eu fico imaginando se aquele inferno, agora é minha conjectura, aquela escuridão, eu sei lá como é que era, o que era, eu imagino um negócio assim, lembra do filme de Aslan, quando aparece ele no meio da batalha, aquela pedra toda rachada e está rugindo, e diz que ele levou cativo o cativeiro, chave da morte do inferno.
O que nunca tinha sido conquistado era o quê? Morte, onde está a sua vitória? Inferno, onde está o seu aguilhão? Jesus está ressuscitado, irmão. Você já imaginou isso? O diabo, os demônios, o inferno falando: acabamos de matar esse homem e ele voltou. Como é que tu mata alguém que acabou de voltar? Não tem como. E esse que volta agora não é mais simplesmente o Deus esvaziado, encarnado ou limitado em si mesmo. É o Todo-Poderoso que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra, que tudo que Ele quer, Ele consegue fazer. Ele é todo-poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Ele já não está mais auto-esvaziado, Ele está pleno. Você acha que ficou ruim para o diabo? Ixi, a gente nem chegou em 2 Coríntios ainda. Calma, está quase. A gente está ainda no final dos evangelhos. Atos, capítulo 2. E tinha 120 num aposento alto. E esses 120 no aposento alto, eles estavam buscando uma coisa. Sabe o que eles estavam buscando? A vontade de Deus ser feita na terra como é no céu. E quando, no Velho Testamento inteiro, Deus derramava de um pouquinho da porção do seu Espírito sobre pouquíssimos homens profetas, pouquíssimos homens sacerdotes e pouquíssimos homens reis que eram ungidos, agora já não está mais selecionado de maneira tão pequena no meio de uma multidão. Você consegue perceber isso? Tem 120 num aposento alto. Ah, meu Deus, eu imagino Jesus entrando na presença do Pai dele, e o pai dele falando: filho, senta-te à minha destra, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. E o filho pergunta: pai, eu posso te pedir uma coisa? Pode, filho. Eis aqui, com meu sangue comprei todos os povos, tribos, línguas e nações, um reino de sacerdotes para você, para serem ministros diante de você para sempre, reconciliando o nosso coração novamente, voltando o Éden mais uma vez, essa comunhão ininterrupta. Teu Espírito sobre os homens. Eu preciso de mais uma coisa. O quê? Eu fiz uma promessa a eles, e a promessa que eu fiz a eles é: não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará de tudo que vos disse. Então, Pai, tem 120 agora no aposento alto, que estão esperando o meu e o seu Espírito. Você consegue imaginar isso? Agora, sabe qual que é o nosso problema? A gente está igual os homens que Paulo está falando em 2 Coríntios. A gente parece que está como os ímpios, que o entendimento da glória de Cristo não resplandece sobre nós. Porque a gente precisa entender que aqueles 120 somos nós. Você está entendendo que Deus não está mais selecionando o profeta no meio da multidão, o sacerdote rei, mas todos quanto receberam, deu-lhes o dunamis de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome? E o que significa isso? Significa que agora a gente pode virar o mundo de cabeça para baixo, porque o Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós. Então como é que a gente não vai ter ousadia de falar sobre os desígnios e a vontade de Deus? Como é que a gente não vai ter coragem de se levantar nas nossas escolas e universidades e falar: escuta, você está com dor de cabeça, estou percebendo que você está com isso aqui, vem aqui que a gente vai orar agora, você vai ser curado em nome de Jesus. Como é que a gente não pode andar pela rua agora e falar para as pessoas que estão numa condição de paralítico ou qualquer coisa: olha que loucura, às vezes a gente está parecido com Pedro e João, entrando para orar, mas em vez de dar o Espírito, a gente talvez tenha até prata e ouro para entregar. E se eles tivessem prata e ouro? Mas eles falam: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Ah, Rafa, não me anima muito, eu queria um negócio mais light, eu queria um negócio mais tranquilo. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Se você queria uma religião para se sentir bem, não é o cristianismo. O cristianismo vai levar você a virar de cabeça para baixo a sua vida, o seu coração, as suas vontades e, consequentemente, tudo aquilo que você toca. Se a gente não entender o que Deus fez por nós e o que nós temos,
É a conversa de Jesus e a mulher do poço. Ah, mulher, se você soubesse qual é o presente de Deus e quem é que está falando com você. É o presente de Deus. É que nos deu do seu Espírito. E se tem uma coisa que Deus não deu por medida, foi seu Espírito. Significa que nós teremos tudo dele que nós desejamos. O que nos limita é nossa fome e nossa sede. Então, ser um crente bonitinho de domingo à noite é fácil. É só fazer nada. Mas cumprir o propósito de virar o mundo de cabeça para baixo é de quem conheceu Ele e foi tocado pela presença dEle, e foi tocado pelo poder dEle, e foi convencido pelo amor dEle. Às vezes as pessoas perguntam e falam assim: Rafa, o que fez você se apegar a Cristo e ser tão intenso? Porque eu tenho 34 anos e os meus amigos sabem que eu sou intenso o tempo todo. E eu sou intenso assim desde que eu tinha 19, 18, que eu me conheço por gente, foi quando eu fui tomado pelo Espírito Santo. Eu falei, a conta que eu fiz foi muito simples. Eu peguei e falei, se eu tenho só 80, 90 anos nessa terra e depois uma eternidade com Deus, por que eu não vou dar tudo que eu tenho de mim agora? Porque 80 e 90 anos comparado com a eternidade é um grãozinho de areia no meio de todos os desertos do mundo, do Saara, dos mares, o que tu quiser calcular, que não vai chegar perto da proporção do que é a eternidade. O que é 80 ou 90 anos com 100 milhões de anos, 500 bilhões, 1 trilhão, sextilhão de anos, e o quanto você quiser contar. Na eternidade eu não tenho juventude para entregar para Deus. Na eternidade eu não vou poder adorá-lo em meio ao sofrimento, à escassez ou qualquer privação que eu passe. Eu só tenho essa vida. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, dizendo, eu rogo a vocês como justos cooperadores da obra de Deus. Deus não precisava da gente, mas nos chamou a cooperar com a sua obra. Os anjos queriam estar fazendo isso, mas Ele confiou a gente. Por quê? Porque é por meio disso que nós somos transformados à sua imagem e cumprimos o propósito de cabeça para baixo. Ele vai virar nossa vida de cabeça para baixo e nós vamos virar o mundo de cabeça para baixo. Sabe qual é a maior tristeza? A maior tristeza é uma geração que não entendeu o dia da sua visitação, que tenha que esperar outro fazer. Eu vou dizer algo. Eu acredito e eu creio naquilo que Jesus vai fazer na minha geração. E deixa eu falar, Jesus vai fazer o que Ele vai fazer, conosco ou sem a gente. Mas a minha oração é, Senhor, faça o que o Senhor fizer, não me deixe de fora. Faça o que o Senhor for fazer, não me deixe de fora. Eu quero participar, eu quero contribuir. E ele continua dizendo, não recebo, eu suplico, não recebo em vão a graça de Deus. E o que é receber em vão a graça de Deus? É não entender que o Espírito dele habita em nós, e nós temos autoridade, nós temos capacidade, nós somos chamados um reino de sacerdotes. O que faz um profeta que produz pão no meio do deserto? Bom, no meio de escassez, no meio de uma pandemia, quando o mundo não sabe o que fazer, a gente vai dizer, fica tranquilo, somos profetas de Deus. A gente tem recurso no meio de escassez. Tem uma geração que está deprimida, que está ansiosa, que está depressiva. Tem uma geração que tem o Espírito de Deus para dizer, há mantimento no meio do deserto, tem pão no meio do deserto. Para que serve um sacerdote no nosso tempo? A autoridade para ministrar o templo. O que é a autoridade? A autoridade é dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você sabe que a gente fala até aqui o Senhor nos ajudou como se fosse tempo, né? Não é. Até aqui o Senhor nos ajudou era território. Samuel pegou uma pedra e colocou num lugar que eles perseguiram os inimigos e falou, até aqui o Senhor nos ajudou. Sabe o que ele está dizendo? Isso é um memorial, é um marco que o inimigo não pode passar de lá para cá.
Ter autoridade no templo é saber que os nossos filhos, nossos irmãos, eles não serão ganhos pela ideologia do mundo ou manipulados por mentiras ou sofismas. Nós temos a autoridade de Cristo. De que nós temos medo? De quem nós temos medo? De nada. Só de uma coisa: viver uma vida que tornamos vão a graça de Deus. Um dos maiores influenciadores da minha vida, Leonard Ravenhill, eu te incentivo a ler esse livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E na lápide de Leonard Ravenhill está escrito: a vida que você tem vivido valeu a morte de Cristo? Hoje a gente só participa de um clube gospel, entendeu? Um crente bonitinho de domingo à noite. Eu dou meu dízimo, que às vezes é orcegup de Deus. Por que você dá o dízimo? Não, por causa do devorador, é orcegup de Deus. Ah, se eu pudesse dizer para vocês o quanto Ele é belo, o quanto Ele é lindo, se eu pudesse rasgar o coração e mostrar o que Ele pode fazer através da sua vida, o que Ele quer fazer através da sua vida, mas para isso, Ele vai ter que virar você de cabeça para baixo. Porque esse é o reino de Deus, é o reino ao revés. O pobre que é rico, o que diz que não sabe é o que sabe, aquele que é incapaz é que Deus vai usar. Eu estou lá no Alcance Curitiba, e o que Deus tem feito no meio dos nossos jovens é maravilhoso. A gente tem visto avivamento, a gente tem visto assim, eu não consigo explicar o que está acontecendo lá. E aí, está no domingo, não tem um final de semana que eu não choro na presença de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor está nos fazendo viver isso, nós queremos mais da sua presença, e tem muito mais. As pessoas chegam e falam assim, outros pastores da cidade, amigos, e falam: nossa, Rafa, que bênção, quantos jovens estão indo no Alcance Jovem. Eu falo: você acha que tem muito jovem no Alcance Jovem? Você já foi na Praça do Gaúcho, que é uma praça que tem lá de madrugada, cara, na sexta-feira, adolescente e jovem? Você já foi na esquina daquela balada lá, cara, que vira 2 quarteirões de gente esperando para entrar? Não tem jovem ainda na igreja, tem muito lugar para essas pessoas ainda. Agora, deixa eu falar uma coisa: os anjos não vão lá buscar isso, tem que ser nós. Um reino de profetas e sacerdotes, que entenderam a vocação que foram chamados, e como diz o apóstolo Paulo, se eles estão com os olhos encobertos, os incrédulos, nós portanto carregamos uma mensagem viva. Embora o nosso corpo exterior esteja a desgastar-se, a corromper-se, o interior contudo se renova de glória em glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, porque nós não atentamos nas coisas para as que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, temporais, mas as que não se veem, que são eternas, nós colocamos nossos olhos. As pessoas me perguntam: Rafa, qual que é o maior problema da juventude? Eu falo: o maior problema da juventude é porque ela é jovem. O jovem não tem noção de tempo, não sabe que o recurso mais escasso que existe é tempo, o mais precioso é tempo. Bill Gates ou Elon Musk ou qualquer bilionário, trilionário que você pode imaginar, daria mais da metade ou toda a sua fortuna para voltar a ter 20, 17, 15 anos de idade. Porque a gente não pode comprar o tempo. Por isso que a Bíblia diz para a gente remi-lo. E sabe o que é remir o tempo? É aproveite ao máximo cada oportunidade para fazer o bem. E o que é fazer o bem, se não manifestar a virtude de Cristo em tudo que fazemos para todas as pessoas? Ah não, Rafa, mas eu estou estudando engenharia, Deus vai ter que chamar outro. Como outro? Eu não posso lá dentro da tua faculdade de engenharia, eu não posso lá dentro, os pastores não podem lá dentro da tua escola manifestar Cristo. É só você que pode. Se você entendesse que a sua escola é um campo missionário, se você entendesse que a sua universidade é um campo missionário, se você entendesse que o seu trabalho é um campo missionário. Não, Rafa, o meu trabalho é o que faz eu pagar as contas, pelo amor de Deus. A gente trabalha porque precisa, tem que pagar as contas. Ué, mas se não precisasse, não trabalhava? Algumas pessoas acham que não.
E é por isso que elas são infernizadas na segunda-feira, e elas esperam o sextou e não o segundou. Porque se elas olhassem o trabalho delas como um lugar de manifestar as virtudes de Cristo, ela mal esperava para a segunda-feira. Deus trabalha? Sim ou não? Jesus falou, meu Pai trabalha desde o princípio e continua trabalhando. Ele precisa, sim ou não? Não. Deus não precisa trabalhar, então por que trabalha? Porque é por meio do trabalho que Ele manifesta o seu caráter, a sua virtude. Então não tem como você não ser promovido no seu trabalho, se você ir trabalhar não pelo salário, mas você trabalhar pela virtude que você carrega. Não tem como você não ser um ótimo aluno na sua escola, se você não for lá porque você tem que passar de ano, mas se você for lá porque é por meio daquele lugar que você vai manifestar as virtudes e o caráter de quem é seu pai. É por meio daquilo que você faz que as pessoas vão poder ver a Deus. Se vocês entendessem o que vocês receberam, que é o Espírito do próprio Cristo, do próprio Deus, nada ia pará-los. Meu maior medo é terminar essa vida sendo um crente bonitinho de domingo à noite. Eu não tenho medo, eu não tenho preocupação de apostatar. Jesus me pegou, irmão. Jesus me pegou de um jeito que não tem como. Mas eu posso ser um crente bonitinho de domingo à noite. Normal. Ser mais um. Não, irmão. Eu quero ser maluco. Você já imaginou que o maior homem que Deus pregou sobre ele, deu testemunho? João Batista. Era um cara estranho. A gente está muito normal. A gente está muito bonitinho. Eu não estou falando para você começar a vestir com pé de ovelha, de camelo e comer mel e gafanhoto. Eu estou falando para você ser radical nas suas decisões e resoluções de vida. Não esperar a condição ideal, a idade ideal, o lugar ideal para você manifestar a virtude de Cristo. Esse é o dia que se chama hoje. Ele não volta amanhã. É o seguinte: corra, porque você só tem essa vida para correr. Gaste tudo, que só tem essa vida para gastar. Eu não tenho pedigree gospel. Meu pai não é pastor, meu avô não foi pastor, meu bisavô não foi pastor. Eu sou o primeiro da minha família, mas deixa eu te falar, não me interessa esse título. Teve um final de semana, uns meses atrás, vocês nem sabem disso, uns meses atrás o pastor Tomás, um pastor ancião lá da igreja, subiu e falou no final do culto: eu sinto que tem algumas pessoas aqui que tem um chamado pastoral. E eu estava lá na primeira fileira falando: aí tomara que seja eu, tomara que seja eu. Não, mas peraí, eu já sou pastor aqui na igreja. Eu não tenho por garantido nada. Tudo que eu quero é Cristo e o poder da sua ressurreição. E é com isso que eu termino. Sabe qual é a missão da nossa vida? Que a gente vai virar do mundo de cabeça para baixo. Quando a gente for virar de cabeça para baixo, quando a gente entender o que o apóstolo Paulo pregou e escreveu em Filipenses. E o apóstolo Paulo fala em Filipenses, alguém pergunta: o que você quer dessa vida, Paulo? Ele diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e ser participante dos seus sofrimentos, e me tornar como Ele, mediante a sua morte. É só isso que a gente quer. Porque essa vida, amigo, é um sopro. Então tem que fazer valer a pena agora. Esse foi o segredo que, quando eu era adolescente, eu entendi. Não desperdice aquilo que você tem de mais precioso aqui, que lá no céu é o que terá com maior abundância, que é tempo. Glória a Deus. Você foi feito e chamado um reino de sacerdotes. Você é profeta na sua geração, sacerdote na sua geração, e vocês são reis. Ele é rei de reis. E o que o rei faz? Conquista novos territórios. É por isso que você vai entrar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu cursinho, no ônibus, no hospital. Não interessa qualquer lugar que eu vou. Eu entrei no Uber. Eu vou pagar o posto de gasolina. A pergunta que eu faço de manhã é: Jesus, com quem você quer se encontrar nesse dia? Que todos que se encontrarem contigo têm que se encontrar com Cristo. Ah não, eu vou trazer ele para a igreja para ele conhecer Jesus. Pelo amor de Deus, não faz isso. Leva Jesus para ele e convida ele a conhecer os amigos de Jesus. Você recebe essa palavra? Fica de pé para a gente fazer uma oração então. Jesus, a tua palavra, ela é
ela é maravilhosa, nós amamos ela. Senhor, que o Teu Espírito possa convencer-nos do quanto o Senhor nos ama e daquilo que o Senhor tem nos chamado a exercer e fazer. Senhor, que nós possamos entender que o mesmo Espírito que agia sobre Cristo, o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito que ressuscitou, é o Espírito que habita em nós. Senhor, que nós não possamos andar com os olhos vendados e com o coração gelado, mas que a gente possa Te buscar em espírito e em verdade Te adorar, para que a gente possa de verdade sermos como aquela sarça que ardia e não se consumia, que o único propósito que ela tinha era revelar o Seu coração, a Sua vontade às pessoas. Senhor, o Senhor não precisa derramar o Seu Espírito só sobre homens seletos no nosso tempo, mas o Senhor nos derramou e nos confiou do Seu Espírito, o penhor da nossa herança, até o resgate da Sua propriedade, o selo da promessa. Senhor, nós queremos declarar que a nossa oração é perigosa nessa tarde. Se você tiver coragem de dizer isso, diga: Senhor, vira meu mundo de cabeça para baixo. Que o Senhor possa frustrar os nossos planos, frustrar as nossas ideias e expectativas, para que nós possamos viver a plenitude da Sua vontade, do Seu chamado, que é bom, agradável e perfeito. Porque só assim seremos plenos e completos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.